de direito do trabalho, quanto nas provas discursivas de direito do trabalho. Então eu vou falar, hoje eu escolhi 2 princípios. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e o princípio da primazia da realidade. Eu quero fazer hoje esses princípios, eles caem, tá, em todas as provas de direito do trabalho, então para TRT, MPU, né? Mas hoje o meu foco vai ser o concurso de auditor fiscal do trabalho. Então, o princípio de direito do trabalho, os princípios, né, de um modo geral, eles podem embasar tanto questões objetivas quanto questões discursivas. E qual é o princípio que eu trago em destaque hoje para o concurso nacional unificado, bloco 4, eixo 5, direito do trabalho, AFT, auditor fiscal do trabalho? É o artigo 9º da CLT. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, consagrado no artigo 9º da CLT, ele, em síntese, significa o seguinte: a redação do artigo 9º é: são nulos de pleno direito os atos praticados com objetivos de desvirtuar, impedir ou fraudar as relações de trabalho, né? Ou fraudar as normas da CLT, também diz o artigo. Então, quando temos no cronograma de direito do trabalho AFT, tá? Eixo 5, bloco 4, CNU, fraudes nas relações de trabalho, que está no cronograma, pensamos em princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, que diz que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de fraudar as normas da CLT, ok? Então, artigo 9º, princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, fundamenta uma questão de fraude nas relações trabalhistas. Um outro princípio que você pode trazer para fundamentar também questões de fraude nas relações trabalhistas é o princípio da primazia da realidade. E o que significa o princípio da primazia da realidade? Significa dizer que o que vale é a forma como o trabalho é prestado e não o que pode estar documentalmente escrito, ok? Então, se ficar comprovado que naquela prestação, né, de trabalho há a presença dos 5 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, trabalho prestado por pessoa física ou natural, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, então, só resumindo, trabalho prestado, eu esqueci trabalho prestado por pessoa física ou natural, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, e a famosa subordinação jurídica. Que bom que eu esqueci que ela ficou por último, porque aqui eu tenho que abrir um parênteses para vocês. Então, a subordinação é jurídica. O que isso significa dizer? Se o empregado for subordinado financeiramente ao seu patrão, né, não é econômica. Ou se o empregado tiver melhores condições financeiras do que o seu patrão, ainda assim ele é subordinado, tá? Porque há uma subordinação jurídica, diz a doutrina. Porque eu já vi questões objetivas dizer que o empregado ganhou na loteria e continuou trabalhando para o seu patrão e ele tinha melhores condições financeiras do que o seu patrão. E que isso descaracterizaria a relação de emprego. Isso é pegadinha de questão, porque a subordinação não é econômica, ela é jurídica. Então, fiquem atentos. Um outro ponto é que a subordinação também não é técnica. É óbvio que o empregado vai deter conhecimentos técnicos, em alguns casos, mais do que o seu patrão, mais do que o seu empregador, né? Então, nesse caso, ele tem mais conhecimentos técnicos que o seu empregador. Mas a subordinação não é técnica, não é econômica. A subordinação é jurídica, ok? Então, voltando ao princípio da primazia da realidade. Então, se ficar comprovado que aquela relação, né, de trabalho, ela está nos moldes, com a presença dos 5 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, ainda que haja um documento, exemplo, uma falsa cooperativa dizendo que ele é cooperado, exemplo, um falso documento dizendo que ele tem uma pessoa jurídica, que ele, na verdade, é uma empresa que presta serviços e não um empregado, tudo isso fica descaracterizado, porque configurando fraude nas relações trabalhistas, porque o que vale não é o que está escrito no documento, é a forma como o trabalho é prestado, ok? Então, essa é a dica de hoje. 2 princípios, princípio da primazia da realidade e princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, amparando e fundamentando questões discursivas que possam vir
ligadas à fraude nas relações trabalhistas. E eu quero ressaltar aqui para vocês que aqui eu deixei na descrição do vídeo, tá? Os links dos meus cursos para mentoria AFT discursiva. As vagas acabaram, mas há vagas para discursiva com 3 correções e para discursiva sem correção individual. E eu estou deixando um novo link de revisão no dia 22 de abril, um revisional de direito do trabalho, já com esse foco que eu estou dando aqui, unificando os conteúdos aonde um possa linkar com o outro. Para alunos e mentorandos dos cursos, esse revisional será gratuito, ele será ao vivo. Para quem não é do curso e quer ter acesso ao revisional, o link está aqui na bio, ok? Aqui na descrição do vídeo ou na bio lá do Instagram, ok? Então, bons estudos para vocês e eu espero que esta informação possa ter sido útil para você. Se você gostou, curta, compartilhe, acione o sininho de notificações. E em breve estarei aqui com novas dicas de direito do trabalho.